Olá! Começamos agora o programa Código de Honra, programa de iniciativa do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TJSP. Hoje contamos com a ilustre presença do Dr. Paulo Lucon, ele que é advogado, mestre, doutor e livre-docente pela USP, também professor de Direito Processual Civil e Direito Eleitoral da USP. Como vai, doutor Lucon? Tudo bem? Tudo ótimo, tudo bem. Além de tudo isso, também é presidente do IBDP. E eu gostaria até que o senhor me falasse um pouco sobre o IBDP. O que faz o IBDP, doutor Lucon? Pois não. O Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP, é uma instituição que tem sede na Faculdade de Direito da USP, da Universidade de São Paulo. Esse ano comemora 60 anos. Foi fundado em 1958, na verdade fundado em Porto Alegre, por processualistas conhecidíssimos, como José Frederico Marques, que pertenceu a esse Tribunal de Justiça, Alfredo Buzaide, Galeno Lacerda, Alcides de Mendonça Lima. A partir de 1958, e na verdade foi um movimento, porque em 1956 faleceu o grande processualista da Iberoamérica, Eduardo Couturi. Ele tinha uma projeção internacional. Em 57 foi fundado o Instituto Ibero-Americano de Direito Processual e em 58 o brasileiro. E o Instituto Brasileiro, no começo da década de 60, fez até um congresso chamando ninguém mais, ninguém menos do que Enrico Túlio Liebmann. E a partir de 1985, o Instituto é resgatado após um hiato pela saudosa professora Ada Pellegrini Grinover, que fazia parte dos quadros do Instituto dos Advogados de São Paulo, nosso querido IASP. E a professora Ada, então vice-presidente do professor Celso Neves, resgata o Instituto, que começa a participar de elaboração de leis importantíssimas para o país, a lei dos juizados de pequenas causas, a lei da ação civil pública, o Código de Defesa do Consumidor, as reformas de 1994 no CPC, as reformas da década de 2000 e até mesmo do atual Código de Processo Civil. Então, graças a essa extraordinária energia da professora Ada, que nos deixou o ano passado, em 2017, o Instituto resgata essa energia e hoje vem fazendo congressos no Brasil e no exterior sobre direito processual, até mesmo em parceria com o IASP. E não posso deixar de mencionar a sua ilustre participação como vice-presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, também por uns 3 anos, né? Gestão de 2016, 2011 a 2014. 2011 a 2014, certo? Exatamente. Eu tive a honra de ocupar a vice-presidência do IASP e hoje sou conselheiro, é uma instituição secular, então muito me honra participar do IASP e o que nós precisamos hoje no Brasil é justamente um fortalecimento das nossas instituições, não é? Valorizar a justiça que temos, o Tribunal de Justiça que temos e essas instituições voltadas à cultura, ao aprimoramento profissional e não só profissional, mas do próprio direito. E por falar em fortalecimento das instituições, eu gostaria muito de trabalhar com o senhor hoje um tema que nos é muito caro, a partir do momento que o país todo tem já há cerca de 3, 4 anos necessitado muito desse direito, né? que é o direito à segurança jurídica. A gente vem vivendo tempos e tempos aí de muita insegurança e incerteza jurídica. O que o senhor pode nos falar sobre a segurança, o princípio da segurança jurídica, a segurança jurídica e a insegurança jurídica no Brasil hoje? Fabiana, nós temos que ver isso dentro de um contexto histórico, não é? Quando a Constituição Federal de 88 foi feita, havia um apelo pela democracia muito grande, muito importante, e todos queriam colocar alguma coisa na Constituição. Hoje nós temos uma Constituição muito ampla, com vários dispositivos, passou por uma série de alterações, não é? Nós temos aí muitas emendas, projetos de emenda nem se fala.
Mas o fato é que, com a Constituição Federal, houve o início de uma explosão do direito, não é? E uma valorização da justiça que passa pelo Brasil, como também passa pelo mundo inteiro. No Brasil, ela teve alguns contornos bem peculiares, que foi uma explosão também pela procura da defesa dos direitos. Essa situação gerou, sem dúvida nenhuma, uma explosão do número de processos, não é? Então, os números do Brasil não encontram parâmetros em qualquer lugar do mundo, não é? Nós temos hoje 110 milhões de processos, temos o maior número de tribunais do mundo, não é? Se considerarmos todos os tribunais. E evidentemente que ao lado disso temos uma explosão legislativa. Imaginem que, se pensarmos quantas leis, quantas resoluções quantas normas foram editadas a partir da Constituição de 1988. Certamente chegaremos a um número superior a 1 milhão. Isso tudo fez, esse caldo todo fez com que tivéssemos um número excessivo de processos. Há também fatores concorrentes aí, como uma propensão às faculdades a valorizar o processo não enquanto método de resolução dos conflitos, mas enquanto método para beligerar. E essa não é a função do processo. O processo existe para resolver os conflitos. Então, esse número de processos acabou gerando posicionamentos diversos por parte dos tribunais. E isso, evidentemente, acaba gerando uma situação de imensa segurança jurídica, com decisões díspares e diametralmente diversas, e essa situação fez com que houvesse um movimento legislativo, doutrinário, de se tentar se alterar essa situação que é ruim para o país, não é? Então, quando alguém olha o Brasil e vê o sistema jurídico brasileiro, vê com muita ressalva, porque naturalmente os processos acabam, por conta desse número excessivo, demorando muito. Houve um levantamento recente aí, feito que diz que nós temos, em média, uma média de duração dos processos de 13 anos, 15 recursos em média por processo, evidente, tem processo que tem menos, tem processo que tem mais, mas é uma média imensa e nenhum país aguenta isso, essa situação. E isso acaba refletindo em investimentos externos no país. Então, a justiça tem que ser uma prioridade, tem que ser vista como algo até mesmo estratégico para o país. E é isso que eu acho que falta, né? No final das contas, a gente vê muitos julgadores se queixando e dizendo, olha, eu fico aqui enxugando gelo, porque a coisa chega aqui, eu fico, na verdade, isso não para, as decisões, os temas são sempre os mesmos, e é preciso estabilizar. Essa confusão jurídica precisa ser, de alguma forma, debelada, né? E o novo código, o Código de Processo Civil de 2015 tenta fazer isso, né? É isso que eu ia te perguntar agora na sequência, né? O Código de 2015, o Código de Processo Civil, ele trouxe mais segurança jurídica? Eu costumo dizer que há um fio condutor do Código de Processo Civil. Esse fio do condutor passa pela ideia de caráter geral de se evitar decisões contraditórias e conflitantes, não é? Então, essa é uma base do Código que consta do parágrafo 3º do artigo 55 do Código de Processo Civil e que fala, na realidade, de conexão entre as causas, mas é uma conexão muito mais fática, é uma conexão instrumental voltada também para os aspectos jurídicos. E, nesse sentido, o Código acaba passando essa ideia, na feliz expressão do saudoso ministro Theori Zavascki, de força expansiva da jurisprudência. Então, se você pegar cada um dos institutos, a maioria deles vai sempre, de alguma forma, valorizar a jurisprudência. E jurisprudência num sentido muito amplo, né? Num sentido de decisões, de enunciados, de súmulas persuasivas, de súmulas vinculantes. Quando, por exemplo, se admite que o juiz julgue improcedente uma demanda liminarmente,
Ele assim o faz porque está valorizando os chamados precedentes brasileiros, não é? Se o juiz concede uma tutela de evidência, também pode conceder com base nesses precedentes, não é? O juiz retira o efeito suspensivo da apelação, também. Poderes do relator, e aí partimos também para institutos específicos no Código. O incidente de resolução de demandas repetitivas, o incidente de assunção de competência, os recursos especiais extraordinários repetitivos e até mesmo a repercussão geral. E sobre essa questão, né, toda essa mudança que houve agora, principalmente essa questão da repercussão geral e da tecnologia aí atrelada aos processos digitais, houve alguma melhora na questão da segurança jurídica em virtude de tudo isso? A sua pergunta é muito interessante e das mais atuais, e é algo que tem que ser enfrentado por nós que fazemos parte da comunidade jurídica. Nós estamos normalmente acostumados a falar do processo digital, né? Então, é aquela possibilidade de se enviar informações, se pesquisar, o processo eletrônico, alguns tribunais com processo só eletrônico, não é? Mas a questão caminha com uma velocidade tão grande que hoje já se adota no direito a inteligência artificial, não é? Nos Estados Unidos existem superprogramas que, por exemplo, já conseguem fazer um contrato muito melhor que um advogado, com base em um raciocínio lógico que se chega àquilo que seria mais viável para o contrato. Hoje já existem empresas no Vale do Silício que desenvolvem softwares jurídicos, não é? E a inteligência artificial começa a chegar aqui no Brasil. Um dos pontos que se desenvolve nesse momento é o chamado Vitor, que é um programa que funcionará no Supremo Tribunal Federal para cuidar da chamada repercussão geral, né? A questão da admissibilidade dos recursos extraordinários. O grande problema é que toda vez que pensamos em inteligência artificial, pensamos que o fornecimento de dados para um supercomputador parte do ser humano. Portanto, esse tipo de triagem é feito pelo ser humano. É preciso saber que tipo de triagem foi feita nesse programa. Esse programa foi feito em grande sigilo por alguns professores da UNB. Eu cheguei a conversar com eles, eu os conheço, pessoas muito focadas, mas parece-me que deveria haver uma discussão mais ampla a respeito desse tema. Porque a gente sabe que quando nós trabalhamos com algoritmos, esses algoritmos podem gerar algum tipo de equívoco de interpretação, não é? Nos Estados Unidos já se faz isso e existem críticas muito severas a respeito desse tipo de direcionamento que essa inteligência artificial faz, por exemplo, na questão da periculosidade, e até questões relativas a problemas de se dar um tratamento diferenciado e prejudicial, por exemplo, latinos e negros, não é? Uhum. Então, vamos passar para a nossa análise aqui. Como será feita essa inteligência artificial aqui no Brasil, quando se pensa numa repercussão geral? Que tipo de diferença que nós vamos ver nesses casos? O grande problema é você mostrar a distinção. Eu gostaria de explorar um pouco mais esse tema daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Não percam!